Hoje eu quero falar com vocês bem rápido sobre uma fase e sobre um tema muito importante e que me chamou muita atenção no decorrer dos meus estudos, principalmente estudos psicanalíticos, que é o tema do adolescente. O que é um adolescente? Bom, nós podemos dizer que o adolescente é um campo minado que, se você pisar errado, ele explode, né? Não sabemos onde pisar e como pisar. E o adolescente e a adolescência é uma fase, principalmente hoje, muito mal compreendida, né? O adolescente, ele não é uma criança e também não é um adulto. Se não é uma criança, não podemos tratá-los como criança. E como não é um adulto, nós também não podemos tratá-lo como adulto. Não podemos colocar nos ombros de um adolescente uma responsabilidade que é de adulto e nem podemos tratar como criança, tirando toda a responsabilidade. Então, o adolescente, por estar nesse meio termo, né, de estar se formando ainda, né, um adulto, está saindo da infância, está entrando na fase adulta, o adolescente, ele é uma fase muito, muito delicada. E os pais hoje têm uma grande dificuldade de entender a cabeça do adolescente, de entender a conduta do adolescente, de entender as falas do adolescente. E quantas vezes você que é pai já não ouviu, ou você que é mãe já não ouviu de um adolescente: você não me entende, você não está me entendendo, eu já falei tantas vezes, só que você não consegue me entender. E você, pai, talvez já tenha dito: eu não consigo entender o que o meu filho quer me falar, ou quer o que ele quer passar com essa conduta. É por isso que eu debrucei, né, me debrucei nesse tema e separei um capítulo inteiro do meu livro sobre o adolescente, né, o capítulo 4, onde fala do adolescente na psicanálise. O adolescente, ele, por não ser uma criança e não ser um adulto, na filosofia nós falamos que o adolescente é um não ser. Ele não é criança e nem é adulto. E o que ele é? Ele é uma pessoa que está amadurecendo. Como aquela lagarta que entra no casulo para se transformar em borboleta. E o adolescente, o adolescente precisa de um tempo. O adolescente precisa de um tempo para poder se fortalecer. E nesse tempo, assim como a lagarta precisa de um tempo, vai chegar uma hora que ele vai querer se libertar e o casulo vai estar atrapalhando. Mas o casulo, que eu digo que significa os sofrimentos da vida, as crises existenciais, esse casulo é de extrema importância. E quando nós tentamos ajudar o adolescente a ser um adulto, nós estamos interrompendo um processo que o adolescente ele precisa passar. Se a lagarta não passar pelo processo, ela não consegue se transformar numa borboleta com asas fortes o suficientes para alçar grandes voos. A borboleta precisa romper o casulo. O adolescente, para entrar na fase adulta e ser uma pessoa madura, ela precisa enfrentar as situações difíceis que vão surgir no dia a dia e na rotina. E o papel dos pais, dos responsáveis, não é ajudar o adolescente a passar por isso, é apenas estar do lado do adolescente, é apenas mostrar para o adolescente que eles estão ali, caso o adolescente precise. Você precisa formar um adulto desde a infância. Por quê? Porque muitos adolescentes não conseguem romper o casulo, não conseguem encarar os problemas da vida porque saem de uma infância cheia de frustrações, cheia de traumas, uma infância cheia de abusos vindo dos pais. Então, o adolescente já carrega uma bagagem da infância que vai dificultar muito a fase adulta desse adolescente. Então, os pais têm uma responsabilidade enorme sobre a vida do filho e da filha, para que, tendo uma infância saudável, uma infância com amor, com respeito, com carinho, com compreensão, uma infância onde possibilite ao adolescente a entrar numa fase adulta, onde ele vai se deparar com problemas, vai ter dificuldades, porém, ele vai conseguir superar tudo isso. Porque os pais, na infância, deram todo o suporte que ele precisava. Então, essa minha fala de hoje não é só para o adolescente, né, que está passando por conflitos, por decepções, por desilusões, né, por conflitos, por decepções, está passando por... foi iludido, né, achava que algumas pessoas eram de um jeito e acabou percebendo que essas pessoas eram de outro jeito.
e não sabe como lidar com isso. Então esse meu vídeo é para os pais que têm filhos adolescentes e que não sabem como lidar, como tratar, não está sabendo como gerir muitos conflitos que acabam surgindo por essa falta de compreensão. E às vezes o adolescente, por não encontrar respostas e apoio em casa, acaba procurando respostas e apoio na rua, longe dos pais, longe da administração dos pais. E acaba trazendo para casa respostas às suas perguntas que não são as respostas corretas. Acaba trazendo para casa soluções para os problemas que não são as soluções as mais saudáveis possíveis. E às vezes os pais têm que gerir tudo isso de uma forma que eles não aprenderam a gerir, porque na geração deles não tinha esses problemas todos. Você que é pai, você que é mãe e tem filhos adolescentes, os meus filhos são pequenos, uma tem 5 e outro tem 2 anos, mas eu convivi muitos anos com vários adolescentes, com vários pais, já ouvi várias mães, e os conflitos que os pais e as mães passam são os mesmos. O que você está passando com seu filho adolescente não é muito diferente do que eu já ouvi, do que outros pais já passaram, estão passando. E a solução é a mesma. Os problemas são diversos, mas a solução é a mesma. É por isso que eu me debrucei nesse assunto, porque eu fiz uma especialização, né? Eu sou um terapeuta especializado em terapia de crianças e adolescentes, porque é uma fase que você precisa prestar atenção. É uma fase que precisa de todo o cuidado possível. Por quê? Porque o seu filho vai ser o futuro professor, engenheiro, arquiteto, político e assim por diante. Ele vai tomar decisões na vida dele que vai afetar várias pessoas. E se hoje nós não cuidarmos desse adolescente, o que vai ser do futuro do nosso país, da sua família? Porque o seu filho vai ter uma família, vai gerir uma família. E agora imagine o seu filho formando uma família, sendo que ele já tem uma bagagem cheia de abusos e traumas. Imagina como ele vai tratar a esposa e os filhos. E a culpa não pode cair sobre ele. Por quê? Porque é uma ferida que não foi fechada. Uma ferida que foi aberta na infância, que foi mantida na adolescência, e agora, na fase adulta, essa ferida continua aberta. E uma ferida aberta, ela não dói apenas na pessoa, no adulto. Ela acaba interferindo nos relacionamentos. A esposa vai sofrer, o marido vai sofrer, os filhos vão sofrer, a sociedade vai sofrer. Então é necessário que nós cuidemos e tratemos os nossos adolescentes. É por isso que eu te convido, se você tem um filho adolescente e já tentou de tudo, e ele não te escuta e você não sabe como gerir, você pode estar entrando em contato comigo. E eu estou aqui e eu vou te ouvir. Naquilo que eu puder fazer, irei fazer. Estou aqui para ajudar você que é pai, você que é mãe, você que é adolescente e quer que seu pai ou sua mãe te entenda e não conseguiu ainda fazer com que eles te entendessem. Mande uma mensagem para mim. Se tiver algum botão para clicar, clique. Se não tiver, mande uma mensagem no direct, ou no status, ou no WhatsApp. Não sei onde você está vendo esse vídeo, mas é muito importante. É necessário que você procure ajuda. Você pai, mãe, você filho, é necessário que você procure ajuda. E eu estou aqui para isso.